RFI convida. Adriana Brandão. O cineasta brasileiro Lincoln Pericles, conhecido como LK, é diretor, roteirista e montador. Ele começou a filmar ainda adolescente. Seus filmes mostram a quebrada onde ele nasceu e mora, o bairro do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Lincoln Pericles já venceu prêmios no Brasil, passou por vários festivais e agora, pela primeira vez, exibe o seu trabalho aqui em Paris. Ele foi um dos convidados de honra do Festival Regard Satellite, ou Olhares Satélites de Saint-Denis, periferia de Paris, onde realiza atualmente uma residência artística. Ele vai mostrar o resultado dessa residência na segunda etapa do Festival de Saint-Denis, que acontece de 3 a 6 de abril. Bem-vindo à RFI, LK. Salve, salve. Obrigado por me receber aqui, Adriana. LK, você também teve um encontro com estudantes universitários parisienses, deu uma masterclass. Como está sendo apresentar o seu trabalho periférico brasileiro aqui em Paris, que na geopolítica internacional ainda é o centro em relação ao Brasil? Bom, eu sempre falo que é uma coisa incrível poder conectar com pessoas de outras quebradas, de outros lugares do mundo, né? Eu sempre acho que nós que vivemos na quebrada no Brasil, a gente é meio imigrante já dentro do próprio território, né? Então, eu acho que o meu corpo, sendo o território que eu habito, antes do território físico, eu sempre acho que é muito incrível poder se conectar mesmo com pessoas de outros lugares, assim. Então, eu me senti muito abraçado aqui na cidade de Saint-Denis. A gente tem um movimento de imigração, um movimento de ocupação muito forte, de corpos parecido com o meu corpo, então eu me senti muito à vontade, desde conversando com estudantes do ensino médio e da rede pública, que é a mesma coisa que eu faço lá na minha quebrada, ou é a mesma coisa que eu faço no Brasil, mesma atividade, e as ideias eram muito parecidas, né, dessa juventude, até universitários também, e pessoas que são da área do cinema já, mas que também carecem de ter uma voz, uma referência mesmo que vem de um outro lugar, né? Porque nós que é de quebrada, eu sempre sinto que cada lugar do mundo que a gente pisa, a gente tem que desfazer a imagem de Brasil que as pessoas têm, né? Tipo, o Brasil que nós vivemos é um outro Brasil, a nossa classe é uma outra classe, então a gente se conecta com as pessoas que também são parecidas com nós, e aqui está sendo a mesma fita. Você está se sentindo um pouco embaixador dessa produção cinematográfica periférica e contemporânea brasileira? Eu acho que de certa forma sim, porque quando a gente fala sobre internacionalizar carreira, internacionalizar trabalhos autorais de favela, a gente tem uma barreira muito grande que é a barreira do acesso, tá ligado? Nós já tem uma coisa que, para você sair do país, você já tem que falar uma outra língua, o que dentro do Brasil ainda é um bagulho que, tipo, quem é de classe trabalhadora já não tem esse acesso a uma outra língua, seja o inglês, seja o espanhol, seja qualquer outra coisa. Então, quando você consegue furar essa barreira, você fala outras línguas, você tem acesso a algumas políticas públicas, porque eu estou aqui por causa de políticas públicas como as da SPCine, que tem uma série de ações afirmativas, e foram essas ações afirmativas que me possibilitaram estar aqui ano passado no Festival de Clermont-Ferrand, e agora eu estou aqui por causa dos contatos que eu fiz no festival. Então, assim, quando a gente fura essa barreira, de certa forma a gente acaba virando esse embaixador. Eu não assumo cargo institucional nenhum, porque eu sou só mais um dessa grande quebrada que é o Capão Redondo. Só que se eu posso, de alguma forma, trazer mais dos meus junto comigo, eu faço sim. Então, de certa forma, eu me vejo como uma pessoa que está apresentando um outro Brasil, um outro painel de vozes, de poéticas que normalmente não tem um acesso, o recurso para atingir outros países, né? Lincoln, além então da apresentação desses seus filmes aqui na região parisiense, você então também está produzindo um filme. Como está sendo essa produção? Está sendo na mesma pegada, na mesma estética dos seus outros filmes, que é meio entre documentário e ficção? Sim, e sim porque, como eu disse, meu corpo é meu território, então cada lugar que eu acessar, eu vou conseguir produzir a poesia que eu produzo no quintal de casa ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, ano passado eu tive em Uganda, tive no Quênia, a gente está fazendo a primeira coprodução
entre periferias com uma favela do Quênia. Então, estou trabalhando com um diretor que chama Tony The Gigs, aliás, um salve, Tony, lá de Matare. Então, o nosso coletivo está produzindo com um coletivo de favela do Quênia. Então, assim, tipo, a nossa estética, ela vai ser levada porque a gente tem uma forma de fazer, o nosso corpo fala, né? Então, com certeza, assim, eu estou trabalhando com formas e jeitos que são parecidos, mas eu sempre gosto de dizer que cada filme que eu faço, ele me ensina como fazer ele. Então muda, né? Se muda o território, muda as pessoas, muda a língua. Só que, de certa forma, eu tô reagindo a tudo isso e eu tô aprendendo conforme eu tô fazendo o filme. Então tem muitas coisas parecidas, mas também tem muitas coisas diferentes, né? Assim como eu não consigo falar, documentário, ficção, sempre tem um amigo meu que brinca assim, o Leon Reis, inclusive, um salve pro Leon, que ele fala assim, que você não faz documentário nem ficção, você faz magia. Então eu tô fazendo magia por aqui. E esse filme você vai apresentar o primeiro resultado dele na semana que vem, na primeira semana de abril. Uhum. Sim, na segunda parte agora do Resgate Satélite, eu vou apresentar um Work in Progress, que é parte do filme que eu tenho gravado. Inclusive, eu saio da entrevista aqui para continuar gravando o filme, né? A gente está no meio das filmagens. Então, eu estou colaborando com artistas maravilhosos aqui, como a Daisy Sanches, que é uma dançarina maravilhosa daqui da França, de Cabo Verde. Estou trabalhando com a Keila Sanches também. Estou trabalhando com a Tainá Buffet. Então, assim, estou trabalhando com pessoas daqui que têm uma relação com o território, tem uma relação de classe, de gênero, de raça com o território e que, enfim, a gente vai conseguir apresentar alguma coisa já nesse segundo período do festival, mas eu volto para cá em maio e volto para filmar também mais coisas para esse filme. Nessa sua estética que você acaba de dizer que é um pouco magia, você também defende um cinema periférico como contraprova. Poderia explicar? Sim, eu acho que o cinema que nós produzimos nas quebradas, ele serve como contraprova em relação às próprias provas coloniais e às próprias provas de violência que o Estado brasileiro perpetua contra si mesmo e a classe cinematográfica burguesa produz contra si mesmo, né? Então o cinema ele sempre foi usado como um instrumento da colonização e no Brasil não foi diferente, né? Eu venho de uma família indígena que teve a sua língua, a tentativa de ter a sua língua apagada, né? Meu avô, ele saiu da aldeia para ir jogar futebol, então essa assimilação e esse apagamento do meu avô ter que deixar de falar a língua originária e começar a falar português já é um apagamento. E esse apagamento dentro do Brasil ele está registrado no audiovisual, nas imagens e no som ele está registrado. Então quando eu falo que a gente produz contra-prova, é a gente olhar para essas provas quase que sádicas que o colonizador produziu contra si mesmo e a gente colocar de frente o trabalho e a nossa poética e falar assim, não, isso aqui é o que nós pensamos sobre o mundo, isso aqui é o que nós pensamos sobre qualquer coisa. Não falo nem de um tema específico. Então, no fim das contas, essa magia que nós produzimos, ela é um documento também. Então, ela é documentário na sua essência, porque ela documenta a história do nosso povo, a história do nosso cotidiano, e isso, colocado diante dessas provas que eu menciono, elas servem como contraprova. E eu espero que um dia, inclusive, a gente consiga ver reparações históricas a partir dessa poética, a partir dessa obra, a gente usar como contraprova. E isso vale aqui também para a França? Com certeza, sim. Eu acho que a França também... enfim, nós estamos na Europa, né? A Europa, ela é muito louco, porque todo país que eu vou do sul global é direto e nítido o efeito da colonização nesses países, tá ligado? Então, assim, a pobreza, a violência e tudo aquilo que está sendo gerado está ligado diretamente de como a colonização, no nosso caso, a colonização portuguesa, em outros países de Abya-Yala, a colonização espanhola, a colonização holandesa, a colonização francesa. Então é isso, assim, é a mesma fita aqui, né? Se você pensar que a França ainda tem colônias, eles só chamam de outros nomes, mas ainda tem, você pega os países como Martinica, Comorro, então assim, aqui tem um movimento pulsante de decolonização, mas mais do que isso também, tem um movimento pulsante de produção que está para além de uma simplicidade acadêmica ou uma simplicidade intelectual, é uma produção poética que vem de outro lugar. E eu acho que é a produção mais pulsante que tem sido feita nesse país, assim como no nosso país também, tá ligado?
Pois é, depois dessa primeira residência artística em Saint-Denis, você vai fazer uma segunda residência artística que integra o projeto A Cinemateca Ideal das Periferias do Mundo. Esse projeto seria a versão francesa da sua ideia de uma cinemateca das quebradas do Brasil? Então, é muito louco, porque eu não conhecia a Cinemateca das Periferias do Mundo, e quando eu recebi o convite, e eu já tenho o meu projeto, né, que é a Cinemateca da Quebrada, e vi esse mesmo nome, eu falei, caramba, é um bagulho muito parecido. Então, tive uma conexão direta com a ideia da Alice Diop, né, que é a criadora desse projeto, e eu fiquei muito encantado. Falei, mano, eles estão fazendo aqui algo muito parecido. E a Cinemateca da Quebrada, o nosso projeto de preservação audiovisual do material audiovisual das periferias do Brasil e do mundo, está muito ligado a ter parcerias estratégicas em todo lugar do mundo, né? Porque uma coisa que eu aprendi com a preservação audiovisual é que você não pode manter somente num lugar. Você não pode ter somente um lugar físico, um registro. Então a gente precisa ter raízes, né? Então acho que a Cinemateca das Periferias do Mundo é mais um desses lugares onde a gente está tentando plantar uma semente que seja sejam criadas mais raízes, né? Além da Cinemateca da Periferia do Mundo, a gente está trabalhando com o Pompidou agora também, que é um museu gigante aqui de Paris. O pessoal do Regate Satellite está ajudando muito, o pessoal do Atelier Medici. Então a gente tem algumas raízes sendo criadas aqui e em outros territórios também, né? A gente está muito conectado com o movimento de preservação e arquivo de refugiados do Sudão, né? Eu trabalho com algumas comunidades de refugiados do Sudão, né? Por isso eu tive no leste da África, como eu citei. Então a Cinemateca da Quebrada, ela precisa dessas sementes no mundo, assim. Então, não é como se fosse uma versão francesa, mas é como se fosse mais um braço e nós é mais um braço deles lá, tá ligado? Uma vez eu entrevistei uma antropóloga brasileira aqui que falava de uma internacional das periferias. Seria um pouco nessa vibe também. Mano, com certeza, porque eu acho que sim, eu gosto do termo, mas se nós parar pra pensar, ontem eu tava trocando ideia com um mano indiano e ele tava me falando assim, ele falou, mano, a gente tem aqui ó, toda uma pesquisa, ele também é de uma favela lá, que eu não vou me recordar o nome agora, perdão, mas que ele falou assim, ó, a gente tem uma pesquisa que a gente vê que 70% das pessoas moram em periferias, 70% das pessoas moram nessas aglomerações e o urbano, essa ideia do urbano, ela é construída por corpos como os nossos, tá ligado? Se a gente pensar bilionários, milionários, pessoas ricas, eles são minorias, né? Muitas vezes, em vários países que eu vou, a galera fala, nós, as minorias. Eu falo, mano, não, nós não é minoria. Porque nós, enquanto classe trabalhadora, nós, enquanto pessoas periféricas, nós sabe, tipo assim, nós é a maioria. E aí foi interessante ver essa pesquisa que mesmo nesses grandes aglomerados, né? Eles estiveram em Paraisópolis, lá em São Paulo, e voltaram lá para Mumbai, para a favela que eu esqueci o nome, mas enfim. Então, assim, tipo, se a gente pensar até nessa demografia, a gente é maioria, né? A gente tem essa possibilidade de criar, assim, essa internacional das periferias. E eu fico muito feliz que o nosso cinema tenha feito parte dessa construção política, porque, para mim, fazer cinema é essencialmente político, tá ligado? Então, para mim, a gente ter um pé e a gente ter um meio de se descobrir dentro desse ambiente político também é muito necessário para nós, que é de periferia. Pois aí, fazer cinema, além desse projeto que está nascendo dessa residência artística, você tem 2 outros projetos importantes, inclusive em parceria com a França. Sim, tenho sim. Eu estou filmando já há mais de 5 anos um documentário que chama Sobre a Luta, que, enfim, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu agora uma verba de pesquisa para o documentário, né? Porque a gente vem fazendo esse documentário independentemente. Então, ano passado eu tive aqui nos Jogos Olímpicos para gravar, né? Porque o documentário é sobre uma boxeadora, a Jussielen Romeu, inclusive salve, Jussi, da periferia de Rio Claro, que veio para sua segunda Olimpíada, né? E ela é uma boxeadora antirracista, então que tem noção de como que o corpo dela e como a voz dela ecoa para além da profissão dela, né? Porque ela é uma trabalhadora, ela é uma atleta. Então, a gente precisava vir aqui para gravar ela na sua segunda Olimpíada, já que, enfim, parecia que ninguém estava dando muita atenção. E aí a gente veio gravar, então a gente arrumou agora uma coprodução francesa para esse filme. E eu tenho começado um outro filme chamado Killa, que é com a rapper Killa B,
Inclusive, salve Kila, minha parceira. Que é também mais uma dessas magias, que é uma mistura de ficção e documentário, porque é um filme que retrata a vida da Kila, mas que também retrata a vida de uma assassina profissional que vai ser interpretada por ela mesma. E aí, para esse filme, a gente tem uma produtora francesa, que é a Lisa Merlot, da Escarlate Filmes. Então, a gente já começa essa produção com uma produtora francesa e já também podendo entender que as filmagens... por exemplo, esse filme, metade do filme se passa nas quebradas em São Paulo e metade do filme se passa em Paris e na Suíça. Então, a gente já tem essa internacionalização como um passo natural também dos trampos que a gente tem feito, né? Para nós, eu sempre gosto de falar que nada é forçado, assim, né? Eu busco uma coprodução francesa quando eu preciso, né? Porque o filme se passava aqui. Então não é essa coisa... Às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata também, né? De achar que, eu tô produzindo com a Europa, tô produzindo com os Estados Unidos, nossa, que grande coisa. Não, para mim as coisas vêm da necessidade, né? Eu não acredito nesse tipo de relação que o pessoal fala, networking, essas baboseiras, assim. Para mim é meu trabalho que fala. Eu trabalho há mais de 15 anos, eu sou um trabalhador. Então, se eu consigo colocar aqui o meu trabalho e você, Adriana, consegue colocar o seu trabalho aqui, a gente consegue ter uma discussão olho no olho, né? Então, com a coprodução francesa tem sido assim. Tem sido uma experiência muito boa para nós, né? De ver pessoas que respeitam o nosso trabalho e a gente poder respeitar o trabalho de outras pessoas. Então, é isso. Estamos com esse filme aqui, é só o começo também dessa parceria nesse território aqui. LK, como você acaba de dizer, mais de 15 anos de profissão. Mudou muito de lá para cá? Você disse que está aqui agora graças às políticas afirmativas do governo. Mudou muito quem começa hoje, o que é ser profissional de cinema das periferias do Brasil? Eu vou dizer uma resposta que para mim não é ficar em cima do muro, é que mudou e não mudou. Mudou porque as tecnologias mudaram muito. Então, quando eu comecei a fazer cinema na minha quebrada, eu comecei a fazer filme com um celular que o patrão da minha mãe me deu, tá ligado? Que era um Nokia N95. Então, para nós ter um celular com câmera era um bagulho muito raro dentro da quebrada. Então a gente começou a fazer filme lá, eu e meus parceiros. E aí, hoje a tecnologia mudou muito, você tem um bagulho muito mais acessível, né? Apesar de nem todo mundo ter um celular de qualidade, nem todo mundo ter acesso à internet. Então, no Brasil ainda tem esse buraco de acesso mesmo, né? De um acesso básico, né? Então, se a gente eu venho de uma comunidade que em certos lugares não tem água, tem esgoto a céu aberto. Sabiam que não tem água aqui na vila? Sim, eu já sabia. E a água desapareceu com uma magia que a bruxa do 71 fez. Que magia, o quê? Quer dizer que não tem água aqui na vila? Mas já faz 3 dias, Chaves. Por isso não precisei me enxugar quando lavei as mãos. Bem. Mas o principal é pensar em como resolver esse problema. La réunification pacifique du Vietnam n'aura pas lieu. Saigon s'y oppose, approuvé par Washington, et ni Moscou ni Pékin ne sont décidés à prendre des risques sérieux pour assurer l'application du traité. Mudou porque a tecnologia mudou, tá ligado? Permitiu um maior acesso, uma democratização. Exato. E a gente foi invadido por essas tecnologias, pro bem e pro mal, né? Porque a tecnologia, assim, nós faz cinema, da hora, mas tipo, enfim, tem outras pessoas que usam a tecnologia pro mal, né? A tecnologia do cinema, ela sempre tá muito ligada a uma relação armamentista, né? Não é à toa que os Estados Unidos, a primeira indústria é a indústria da arma, a segunda é a indústria do cinema. Então, essas coisas estão muito ligadas, né? As pessoas só fazem drone, não é só para filmar, fazem drone também para matar. Então, mudou porque a gente foi invadido. Mas diversas coisas não mudaram o básico, assim, que é justamente um acesso, digamos assim, um ponto de partida que a gente possa estar num ponto de partida mais próximo de quem é herdeiro, de quem é de classe média alta, tá ligado? Esse ponto de partida não mudou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente como eu e vinda dos lugares que eu venho, fazendo cinema, essas pessoas ainda estão batalhando, tá ligado? Para ter um acesso muito básico a coisas muito básicas. E aí não é só equipamentos, é um emprego de qualidade, é direitos, né? Se a gente pensar hoje no Brasil, os direitos trabalhistas estão em perigo, tá ligado? Então eu não sei se eu vou me aposentar, eu tenho 35 anos, eu já sou de uma geração que já não sei como vai ser.
Agora você imagina as novas gerações que estão começando. Então, essas coisas, esses direitos básicos da classe trabalhadora, eles não mudaram. E tem uma tendência a piorar, inclusive, seja com os governos de extrema-direita e fascista como o anterior, ou seja em governos como esse também. A gente tá vendo passos muito lentos para a gente entender direitos básicos. Assim, e eu acho que isso influencia nós diretamente. Então, o fato da gente ter mais pessoas fazendo audiovisual, mais pessoas como nós fazendo cinema, não é ligado diretamente a um progresso da nossa classe, assim, né? Ele é ligado, às vezes, muito ao trabalho, ao talento das pessoas, porque, mano, eu falar que eu trampo há 15 anos com cinema, só eu sei, e as pessoas que tiveram do meu lado, o quanto suor, o quanto sufoco, tá ligado? Então, pra mim, não é, eu cheguei aqui, é uma vitória. Não, isso aqui é uma consequência de muita coisa, inclusive sorte. Inclusive minha espiritualidade que cuida de mim, tá ligado? Então, fico feliz de ver muita gente fazendo cinema nas quebradas. Fico feliz da galera, mano, tipo, tô no busão, indo pro Terminal Capelinha, um mano novinho me tromba e fala, porra, eu já vi seus filmes, eu conheço. Então, assim, eu sei que chegou de alguma forma, tá ligado? Sei que que esse bolo tá crescendo. Só que os nossos direitos e o nosso acesso e a continuidade dessas ações afirmativas que estão sempre em perigo, né? Enfim, então é isso. Mudou, mas não mudou. E o seu cinema político vai continuar ajudando a influenciar e a mudar a situação. E eu lembro que seus filmes estão disponíveis no YouTube gratuitamente. Muito obrigado, Lincoln Pericles, LK, por essa entrevista. Da hora. Obrigado, Adriana.